Bom, eu acredito que eu já esteja conectada com o áudio. Vamos ver se os participantes que se propuseram em participar anotarem suas agendas, né? Eu vou manter o meu microfone aqui, mas deixa eu baixar aqui. Ouvindo tá, vou colocar no mute na tela e aqui tá ok. Bom, como este vídeo vai ser gravado, então de qualquer maneira eu vou começar até a explicar a temática. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou passar o link aqui na parte do chat, que hoje a gente vai falar sobre o método para lidar com preocupações, né? O nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. E eu escrevi um artigo, primeiro eu li o livro, aí com base no livro eu fiz meio que um resumo, eu escrevi um artigo falando sobre o que eu aprendi. E como que essa temática chegou? Por que me interessou ler o livro? Primeiro, é um livro assim que já é antigo, né? Já está aí no mercado já faz um tempo. Ele é conhecido como o livro vermelho e tem o livro azul, que é como influenciar pessoas e tal, que é da mesma linha dele. Então, é o livro azul e o livro vermelho, como é conhecido, né? E aí, outro dia eu fui fazer uma reunião, uma aula online, e teve alguns clientes, teve um caso, né, de um cliente que falou assim, nossa, estou preocupado, por conta do cenário, por conta de tudo isso, né? Porque, para quem é cliente da Borelli Academy, sabe dos nossos processos de desenvolvimento, né, tanto em nível pessoal quanto em nível profissional, a gente tem um sistema de gestão que se chama Market Hunt. E o Market Hunt, ele é um processo de gestão. Ou seja, até que você esteja praticando tudo aquilo que é possível dentro desse segmento, leva um tempo. Então, se você não se entrega para isso e não foca nisso, mesmo com todos os problemas, se a gente só reclamar, a gente não foca no que precisa ser feito, né? Então, o Market Hunt, ele serve exatamente para mostrar que a gente precisa focar no que precisa ser feito. E o livro, ele traz exatamente isso. Então, por que eu li um livro? Para que eu pudesse entender essa questão aí de preocupação. O que é, afinal de contas, a preocupação? E quando eu lembrei que eles levantaram essa bandeira, eu falei, tá aí, eu vou aproveitar e ler esse livro. Olá, Ana, tudo bem? Se você quiser abrir seu áudio, pode falar comigo, tá bom? Veio pelo Evernote, né? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Normalmente, quando a gente faz esses microlearnings, Ana, toda segunda-feira, essa é a primeira vez que eu estou fazendo à noite. O pessoal chega atrasado, então fique tranquilo em relação a ter participantes, tá? Eu vou fazendo a gravação porque está gravando, mas fica à vontade, bem-vinda, tá bom? Dona Igor. Obrigada, Sueli. Eu vou deixar aqui no mudo. Tá bom. É a Ana Paula Ravanelli? Isso mesmo, eu mesmo. Eu falei assim, essa voz não é estranha, porque apareceu Ana. Eu falei, mas Ana, tem tantas Anas? Vai ver que acho que o Google Meet deve ter gravado como Ana. Entendi. Bom, bem-vinda, Ana, de qualquer maneira. Agora à noite eu consegui participar, né? Que de manhã eu não consigo. Eu sempre Sim, vejo depois. mas esse mês vai ser à noite, né? Então Eu já vi, já tá na agenda. legal. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu estou gravando e eu quero aproveitar para fazer bem na íntegra do artigo. Eu já compartilhei o artigo, mas eu quero ser fiel aqui à questão do que está escrito. Você consegue visualizar a minha tela? Só me fala. Por enquanto eu tô aqui no celular, não tô vendo. Deixa eu ver. Eu já vou lá no computador. Como é que eu faço? O meu está compartilhando aqui também. Já ele aparece. Pronto, Agora eu tô agora vendo.
Isso. Então, eu vou seguir na íntegra, por quê? Primeiro porque já está escrito, né, e fica mais fácil para a gente se guiar. Mas esse artigo aqui, ele serve, então, como um apoio, tá, para as pessoas aí que precisar rever esse assunto. Nossa, como que eu evito preocupações? O que que ele fala de preocupação? Então, a gente precisa começar, pelo menos, entendendo o que significa a palavra preocupação. Se você dividir, né, o pré-ocupar-se, significa que eu estou me ocupando antes de estar realmente vivendo um cenário. Então, é uma antecipação, é um sentimento de antecipação. É onde mora, inclusive, a ansiedade, né? A ansiedade, ela é excesso do futuro, do que está por vir, né? Então, a preocupação e a ansiedade deve ser priminho ali, né? Porque um é semelhante ao outro. Então, mas se preocupar parece que é algo assim natural quando a gente está com problemas. A questão é que quando a gente não sabe a intensidade disso e para onde isso pode nos levar, a gente está adquirindo um hábito muito negativo. Porque o que a ansiedade provoca no corpo? Né? Estresse, e um estresse que muitas vezes vai refletir em tensões musculares. Então, ela não é só mental, ela começa a ir para o físico. Aliás, tudo aquilo que começa na mente tende a ir para o físico, positivo ou negativo, tá? Bom, enfim, então como evitar preocupações e começar a viver? Vamos ver aqui o que o livro fala, tá? Primeiramente, o livro, ele tem mais de 400, ele tem em torno aí de quase 400 páginas. É um livro denso, é um livro que, assim, exige uma certa dedicação. Eu acho que eu levei 2 semanas, se eu não me engano, para ler ele, tá? Então, é um livro que assim, você tem que degustar no tempo para poder absorver informação, mas vale a pena. E como eu queria entender esse contexto, né? Eu falei, não, eu vou começar a mergulhar porque primeiro é para mim também, né? Então eu preciso entender. Então, é um método, tá? Esse artigo que já estou compartilhando, já compartilhei no bate-papo aí, ele é como se fosse um método, ou seja, na pior situação, todas as vezes que você se sentir perdido aí em nível de, eu estou preocupado, lembra bem disso. Entra aqui no artigo, leia o artigo de novo, tá? Então, ó, a preocupação é um estado mental que nos tira do momento presente e traz a sensação de medo contínuo. Então, é como se você não estivesse mais aqui e fosse para o futuro sofrer com o que está por vir. Ou seja, aquilo que aparentemente está vindo, porque neste momento você sente o peso do que vai acontecer, você sofre aqui. Mas não quer dizer que lá o que você está pensando realmente vai acontecer. Porque, gente, o tempo é paradoxo, né? Quando a gente aprende a entender o tempo de uma maneira mais macro, a gente começa a ver o porquê que isso aqui é importante e como faz sentido. Então, a preocupação é um estado mental que nos tira deste momento e leva para aquele outro momento. E o que fica neste momento? O medo do amanhã, ou seja, nem aconteceu, você já está sofrendo. Mas na mente, né, você está trazendo sentimentos daquilo que você está enfrentando. Então, o medo, o que o medo faz? O medo vai frear. Ele freia suas ações e a mente cria situações perigosas, fazendo o corpo corresponder a sensações de fuga e ataque. Para quem passou já pelo processo de gestão do conhecimento comigo, eu falo muito sobre o cérebro trino, tá? E aí o cérebro trino, a gente tem o cérebro reptiliano, né, o córtex frontal, e o sistema límbico, que não é o caso desse microlearning, mas só para a gente contextualizar. E o cérebro reptiliano, ele ou ele foge ou ele ataca. Quando a gente está com sentimento de medo do que está por vir, adivinha o que a gente está passando? A mesma situação. Ou eu vou fugir daquilo que, numa situação que eu mesmo me envolvi, ou eu vou atacar. E o ataque, gente, pode ser em alimentação, pode ser em acidente, pode ser
em relacionamentos. Então, a pessoa ela começa a ficar mais arisca, mais agressiva, né? Então, se é uma situação mental que me leva ao medo, eu preciso aprender a gerenciar isso, senão eu estou num estado animal, animalesco, reptiliano, tá? Então, essa preocupação, a gente pode facilmente colocar ele na gavetinha do animal reptiliano. Por quê? Você já está sentindo medo antes dele, né? Mas o que o livro sugere? Ele dá vários passos que a gente pode começar a entender. E aí, lendo, né, o livro, fazendo os meus resumos, eu comecei a criar algumas postagens. Quem é cliente do Marketing Hunt é C1, o C2, que é o nível que o meu negócio está, é a parte de criação de conteúdo. Então, o estudo ele me ajuda já também a criar alguns conteúdos e eu comecei a treinar com essa temática. Então, o primeiro passo que ele fala é o seguinte, ó, entenda o ciclo da preocupação. Eu vou ampliar aqui um pouquinho só para vocês verem, né? Dá para ver aqui um pouquinho a imagem, né? Primeiro ponto, gente. Por onde que começa? A preocupação é o nível 3 aqui, ó. Dá para vocês verem na tela. Então, quando eu estou preocupado, eu já estou no estágio 3. Quais são os estágios anteriores? Primeiro, o medo, né? Então, o medo de algo é o medo ou de... Aí você tem que analisar. Qual é a sua preocupação no momento? É de não pagar a conta? É tem que analisar, aí vocês façam uma autoanálise. Qual é o motivo que vocês costumam estar preocupados? Pelo que vocês estão preocupados ultimamente, né? E aí, se quiser compartilhar também no chat, acho interessante. Ó, uma preocupação muito comum. Eu estou preocupado com o quê? Ah, eu estou preocupado que eu não vou ter dinheiro para pagar, de repente, a conta do final do mês. Um exemplo, né? Essa é uma preocupação muito comum, principalmente nessa época. Tem gente, mas vamos pegar esse exemplo. Ou seja, aí tudo vai depender, né? Vamos colocar assim, tá, ok, você está preocupado em não pagar a conta. Qual que é o medo? De não pagar a conta? Não. O que está por trás desse medo? Se você não pagar a conta, o que pode acontecer? Ah, essa conta específica pode ser que corte minha energia. Cortando uma energia, eu fico sem internet eu não trabalho. Então você tem que olhar o que está por trás da preocupação, porque esse medo, ele tem por trás realmente a razão. E se você for buscar, aí, agora a gente vai destrinchar, tá? O que faz a gente sentir medo? Ok, se você perder a internet, o que vai acontecer? Vai ficar sem internet. Então, mas o que está dentro de você que faz você sofrer tanto com essa preocupação, né? Então, a raiz das nossas preocupações está nas sombras, nos paradigmas e nas nossas crenças, que está bem aqui dentro da gente. E aí faz com que, perante situações externas, a gente tenha receio de enfrentar ou a gente ataca. E aí a gente usa o medo como uma forma de frear as nossas ações ou de atacar por defesa. Só que a preocupação, quando você já está nesse nível, existem mais 2 níveis aqui à frente se você continuar nesse patamar, que é o quê? Tensões nervosas. Por exemplo, lá do pagar a conta. Estou preocupado. O que vai acabar acontecendo com você? Você vai começar a ir para esse estágio. Ou seja, além de pagar a conta, agora você vai ter que comprar remédio, porque você já está tendo tensões nervosas, já está começando a materializar essa preocupação. E se continuar nesse estágio, vai começar alguns desequilíbrios, o quê? Físico, que é onde vem, isso aqui está bem no livro, tá, gente? Secreções gástricas, pressão arterial, úlceras. Ou seja, se preocupar não é um bom negócio. Sai caro preocupação. E se continuar assim, sim, muita gente pode vir para cá, né? Só que uma correção, a morte, ela já é um fato. Existem vários caminhos que te levam a ela. A preocupação é um deles, tá? Então, este ciclo aqui, que vocês podem acessar no artigo que eu compartilhei aí no chat, ele é um processo que acaba acontecendo o tempo todo. Primeiro, você está preocupado? Tô. Para onde que eu vou sair desse ciclo aí? Porque se continuar aqui, a tendência é você usar este caminho para esse fim aqui, tá?
Outra preocupação que é muito comum. Então, vamos ver se vocês compartilham. Alguém compartilhou alguma preocupação? Com o que você anda preocupado ultimamente? Escreve aí para que eu possa ter uma ideia, gente, só para a gente poder contextualizar. Eu vou compartilhar uma situação pessoal, né? Teve acho que um mês mais ou menos atrás, antes de eu ler o livro, tá? Eu estava, assim, preocupada com um cenário que era dinheiro. Normalmente, a gente está preocupado com dinheiro, com saúde ou alguma coisa que não ficou esclarecida com pessoas, né? Mas era uma situação financeira. E aí eu fiquei pensando, nossa, sabe quando você estava assim, meu Deus? Aí eu falei assim, não, peraí. Se isso acontecer, qual vai ser a saída? Eu tenho 2 caminhos, né? Que é isso que a gente vai desenrolar agora. Eu tenho o caminho A e o caminho B. O caminho A eu não quero, eu foquei no B. Então, exatamente isso aqui, primeiro a gente saber, preocupação não é um bom negócio, não é bom estar nesse ciclo. Mas como que eu vou sair? E aqui já começa a vir a solução. Então, depois vocês podem ler o artigo com mais afinco, dá para ver esses detalhes, mas eu vou passar para o segundo passo, tá? Então, ok, estou preocupado. O que eu faço? Respira e filtra. É a hora de ser o quê? De sair do cérebro reptiliano e ir para o sistema do neocórtex frontal, que é o sistema de planejamento. Eu preciso aprender a tratar os meus problemas como algo fora de mim, senão a gente sempre fica ali nadando e vai morrer na praia. Encare o problema de frente, aceita o pior, já que está na sua mente, já que ele virá, veja-se no pior cenário. Então, essa é a dica do Williams Carrier, que é o cara dos ar-condicionado Carrier, que como é um livro antigo, então é um livro que o autor ele tinha contato com diversos empresários aí de marcas que estão no mercado. Então, ele falou, primeira coisa, o que de pior pode acontecer? Se o que você está preocupado acontecer. Por exemplo, se você não pagar essa conta, o que pode acontecer? Eu posso deixar de pagar o meu aluguel. Ok, aceite o pior que pode acontecer. Então, qual que é a dica do livro? Já se imagina vivendo o pior cenário que vai acontecer com aquilo que você está preocupado. Por quê? Já que você está preocupado com o que pode acontecer, aceita que vai acontecer isso que você está pensando. Porque já que você está pensando, cria mais um cenário. Só que agora você vai pensar no que pode ser feito. Ok, não consegui pagar o aluguel. E agora? Um exemplo, tá? Putz, então eu vou ter que agora arrumar esse dinheiro com alguém. E aí é onde começa a surgir as ideias, tá? Então, o que ele diz, que eu acho que é muito interessante, gente? Como é um estado mental, a preocupação, aceita que aquilo vai acontecer para você materializar. Porque uma vez que você aceitou, você não está mais resistindo àquela situação. E aí você vai em busca de possível situação. Ok, já que estou ferrado, e agora? O que eu faço? Então, você começa a construir caminhos, tá? Então, nada como velho papel e caneta na mão, né? Coloca lá no centro, problema X, que é onde você estava se preocupado, e fala, ok, deu ruim, e agora, o que eu faço? Então, respira, aceita o pior. E aí, ele continua as dicas, né? Resolva o problema como um projeto, tá? Após aceitar o pior cenário, trate o problema como um projeto. E aqui eu também coloquei um post para vocês terem uma ideia. Por exemplo, definiu qual é o problema? Definir. Qual que é a causa desse problema? No caso da parte financeira, eu estou sem o dinheiro. Você está sem esse dinheiro, mas será que tem alguém que tem esse dinheiro? Que é onde entraria muitas vezes o empréstimo. Caminho 1. Caminho 2, ao invés de empréstimo, eu vou negociar com o credor, ver se eu consigo pelo menos mais 30 dias para correr atrás. Caminho 2. Dá para fazer um caminho 3? Nossa, eu só vi essas 2 possibilidades. Então, você agora vai trabalhar em cima dessas possibilidades. Então, qual que é a causa do problema? É sempre importante saber o que está por trás. Quais as soluções possíveis? Caminho 1, 2, 3. Vai escrevendo todas as possibilidades para você fazer. E aí, por onde você vai começar? Eu vou começar por essa. Se não der certo, plano B. Se o B não deu, vai para o C e assim sucessivamente, tá? Parece que a forma é simples. Mas, gente, é melhor focar na solução do que continuar na preocupação. Porque a preocupação vai sair mais caro. Lembre-se que da mente passa para o corpo, do
corpo, materializa. Materializando pode virar uma coisa pior, ou seja, o gasto ele é muito maior, tá? Então é mais vantajoso gastar tutano pensando do que desembolsar mais dinheiro para sofrer. Quarto passo, se estiver preocupado, foque na ação. Uma vez que você planejou caminho 1, 2, 3, 4, 5, gente, não tem mais que reclamar. Corta o hábito de reclamação. Ai, tá calor. Ai, tá frio. Ai, tá isso. Ai, sai desse ai que não te pertence, gente. Quantos clientes, sabe, que vem reclamar para mim, quem é meu cliente sabe, principalmente do marketing, começou a reclamar, eu já corto. Por quê? Não é reclamando que se muda as coisas, é fazendo. Foca no que tem que ser feito, que não dá para tempo de ficar reclamando. Então, aqui, ó, se estiver preocupado, foque na ação. Identifica o problema, cria possibilidades, aceita que o pior vai acontecer, porque vai acontecer, já que você está achando que vai acontecer, já assume que vai acontecer para passar a fase da sofrência e começar a ver, peraí, e agora o que eu faço? Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Aí é difícil planejar, se não começar, nunca vai desenvolver o hábito. Tem que pegar o papel, caneta e ó, tem que criar o hábito de criar possibilidades. Isso é o cérebro neocórtex frontal, o cérebro planejador. Quinto passo, não se preocupe com as coisas pequenas, tipo aquelas coisas que você costuma pegar no pé. Perfeccionistas, atenção perfeccionista de plantão, você só está maquiando o seu medo. Então, perfeccionismo nada mais é do que mascarar o seu medo da incapacidade. Para de ficar pegando, não, foca no que precisa ser feito, problemas reais. Então, o que é um problema real? Vai colocar a sua família em risco, vai colocar a sua vida em risco. Agora, do resto, ai, vão falar mal de mim. Dane-se quem vai falar mal de você. Está na hora de crescer, né? Então, é para ter problema real, não problemas imaginários ou coisas supérfluas, tá? Aqui a gente está falando de problemas reais. Sexto passo, nem sempre os problemas que você vê têm probabilidade de acontecer. Então, isso é muito importante. Ter mais problemas reais e menos imaginários. Principalmente problema que é da avaliação do outro. Ai, se eu não vender, vão falar mal de mim. Ai, se eu não comprar o carro. Isso, gente, isso não é um problema. Isso é um problema, sim, para a pessoa que vive em problemas pequenos, tá? O que realmente é um problema, né? Então, é importante saber separar as coisas, porque tratar as coisas como um projeto, para você realmente vivenciar o que é um problema. E assim, se ficar muito na reclamação, cuidado que a vida te manda um problema. Peraí, já que você quer problema de verdade, já vou te mandar um para ver. E aí você não vai ter condição de resolver, né? Bom, se você fez tudo que estava nas suas mãos, libera. Então assim, peraí, o que está no meu poder? Vamos imaginar que você listou lá 5 possibilidades. E aí você vai, caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4. Fez tudo o que podia fazer? Putz, eu fiz. Não estou enxergando uma solução. Relaxa. Se entrega, foca no outro dia, vai fazer outra coisa, mas não fique preso naquela energia problemática, porque vai atrair mais. Um exemplo bom de problema é o Thomas Edison. Quando ele estava aprimorando a lâmpada elétrica, ele queria um resultado. Para ele, por ele não conseguir o resultado, aquilo é um problema. Então, ele criou diversas possibilidades e foi testando uma por uma. Até ele falou, não, eu só vou falar, olha, não dá mais quando eu esgotar todas as possibilidades que eu levantei. Em alguma dessas, sei lá, 100 possibilidades, uma deve dar certo. E nem sempre você vai ter que fazer 99 para ser a centésima. Às vezes, se começou a fazer, já era a quarta. Mas você tem que levantar o quê? Possibilidades. Uma coisa que eu aprendi empreendendo é, enquanto você presta atenção, você quer resultado? Quer. Enxergue todas as possibilidades que te levam até esse resultado. Enquanto você não resolver todas, você não tem o direito de desistir. Porque as pessoas desistem sem fazer o que precisa ser feito. Então, é mais uma desistência mental e infantil do que realmente real. Então, eu quero faturar. Bom, o que precisa para faturar?
Quais são os caminhos que te levam para isso? Às vezes está te faltando conhecimento. Então, por você não ter conhecimento, você não consegue nem traçar um plano. E aí você fica sofrendo porque você quer algo, não busca pela solução, mas fala, gente, tem gente que realmente sofre à toa, tá? Agora não, mas tem preocupações reais. Então, enfrente o seu deserto com ânimo, né? O líder fala, olha, meu, você está atravessando o deserto, continue caminhando. Porque se você parar, você vai, né, vai desistir, já está cansado. Voltar para trás não é uma boa escolha, continue atravessando, né? Respeite seus limites. Então, vá até onde você sente confiança em mim. Olha, até aqui eu vou. Além desse ponto, eu preciso de ajuda. Né? Ou então, nossa, gente, eu já precisei sim pedir dinheiro emprestado para pagar aluguel. Para o meu pai, eu estou devendo para o meu pai e para uma amiga. Mas por quê? Eu precisava de mais tempo. O tempo e o dinheiro, às vezes, não vem na mesma velocidade, né, que você está indo. E paciência, né? Então, assim, você meio que faz cálculos, planeja, faz isso, fala assim, olha, e conta assim com a ajuda de outras pessoas, né? E ainda bem que tem, se não tivesse também, ia ser sem, né? Então, respeitar os seus limites, falar, putz, eu só venho até aqui, agora que eu vou ter que levantar a mão, né? Administre seus pensamentos, você pode ser o seu maior causador de seu caos. Isso aqui eu achei fantástico. Pensamento é verbo. Uma vez que você já está pensando, está dentro de você. Para você transferir isso para o externo, é um palito, tá? Então, todo pensamento pode ser uma manifestação na sua realidade. Então, tem que administrar, principalmente quando você está no caos. Porque muitas vezes você está no caos causado por você mesmo, pelo hábito de pensar em problema, pelo hábito da sofrência. Ao invés de focar no ruim, foca no bom. É mudar a polaridade. E isso é um exercício. Então, tem gente que está acostumada a reclamar. E ele reclama de tudo. Se tiver no sol, reclama. Se tiver na chuva, reclama. Se tiver no vento, reclama. Se tiver... Como que tá bom? Então, começa a refletir. Quando que as coisas estão boas para você? Será que você tem o hábito só de reclamar? Começa a fazer um exercício. Não reclame durante uma semana. Para você ver aonde está... vou falar, não posso falar. Vai reclamar de gente, de pessoas, de tempo, ó. Faz esse sinal aqui, viu? Para você ver quantas vezes você se propõe a reclamar de alguma coisa. Desde o simples ao mais complexo, tá? Foque na sua vida, já não basta as suas preocupações, não se compare. Isso aqui, gente, parar de olhar o vizinho, né? A gente está falando que é o vizinho que está sujo quando é a nossa janela. Então, a gente tem que aprender, ó, foca nos seus problemas e esqueça o outro. Ó. Não espere gratidão de ninguém. Tem gente que sofre porque as pessoas são ingratas. Mas, ó, não espere gratidão de ninguém. Faça sem esperar nada em troca. O sentimento de ingratidão só pertence ao egoísta. Faça, esqueça e siga. Isso aqui é lindo. O sentimento de ingratidão só pertence ao egoísta. Por quê? Se você está querendo ingratidão, é porque você está querendo reconhecimento. E reconhecimento significa que você está querendo aplauso pelas suas ações. Ou faz de coração ou nem faz. E quem está esperando o retorno é porque está fazendo com uma intenção. E isso vai te gerar sofrimento psicológico, porque você quer atenção. Então, qual é a raiz do problema neste caso de ingratidão? Você está provavelmente carente, né? E aí tem que suprir essa carência com ações no mundo. Então, ó, seja grato. Não é porque pessoas não foram gratas com você que você será igual. Então, tem que ser grato. Seja melhor para você mesmo, né? Não há mais ninguém na Terra como você. Você é o único. Gente, vocês já pararam para pensar que a nossa vida, além de passageira, né? A gente é um ser único, a gente é um projeto único. Então, passar nossos dias se preocupando com o que vai vir e não focando no que precisa ser feito, acaba sendo um pouco irônico até. É meio paradoxo mesmo, né? Não se compare. Se você tem um limão, faça uma limonada, faça com o que você tem. Então, assim, eu tenho faz com um. Quem é cliente do Martin Hunt sabe que eu falo em ferramentas muitas vezes. Tem um cartão, faz com cartão.
Porque são 10 ferramentas, tem que fazer com que você tenha, até que você tenha a condição de investir no próximo uma ferramenta, né? Fé, sem fé, nada acontece, então precisa ter fé. Ele fala também da melancolia, a melancolia é como um ódio, não entre nessa, faça uma boa ação ao próximo, sabe? Tipo, vida, céu, lá, fica muito no vai para ação, movimento. Tá vendo que tá amolecendo? Vai fazer uma caminhada, coloca o corpo para dar uma girada, né? Se prepare para as críticas, porque vai vir, então deixa passar. Criticaram, continua atravessando, né? As pessoas nos criticam com base em seus interesses pessoais. Então, toda vez que alguém está apontando o dedo para você, falando das suas falhas, falando de qualquer coisa, tá? Que te coloque para baixo, lembre o seguinte, é porque ela está vendo em você aquilo que está faltando nela, então ela aponta. Então, gente, siga seu rumo, tá? Sem sofrência, continua. Ninguém chuta cão morto. Não dê ibope para a maldade. Inveja, ajude aqueles que não sabem o que é ser ajudado, tá? Caminhe para esparecer. Mais uma vez na caminhada. Se está sentindo que está nervoso, está sentindo que está para baixo, dá umas 3 voltas em alguma pracinha, no quarteirão, em torno da mesa, coloca a carcaça para andar, tá? Repouse os olhos, eles gastam muita energia. Relaxe, diminua a pressão sobre eles. Toda vez que eu sinto alguma dor, principalmente época assim, de menstruação ou alguma situação de estresse que eu já passei em alguma empresa, eu só tenho um ingrediente, eu preciso dormir. Eu tô tenso e falo assim, eu preciso dormir. Eu deito e tento dormir por 1, 2 horas. Gente, para mim é o melhor remédio. E, para minha surpresa, no livro ele está falando, olha, repouse, né, descanse, porque o descanso ele é cura, né? Se precisar desabafar, faça com um profissional. Cuidado, às vezes a gente abre o coração com o amigo e o amigo não está preparado para ouvir aquilo que você tem para dizer. Então é importante a gente sempre ter aí, de repente, um terapeuta na manga, tá? E isso eu indico assim, gente, porque é primordial a gente saber com quem falar de alguns problemas. E não é com qualquer pessoa, né? Descanso é reparação. Faça o planejamento no seu tempo. Aqui começa a entrar um pouquinho em gestão de tempo, que a gente vai falar. Tem um diário, né, de repente, para você começar a tangibilizar os sentimentos que você está tendo, né? Nossa, o que eu estou sentindo? Escrever, gente, é um remédio. Você traz aí para o papel esses sentimentos que estão camuflados, né? Tem um livro de inspiração. Resolva os problemas na hora. Se der para resolver, tira do colo. Se não, planejamento, tá? Pratique a ordem em tudo, em casa, nas suas coisas. A ordem é a primeira lei celestial. Ordem desde limpeza, desde organização de armário, desde organização do tempo, né? Quem é meu cliente aqui da gestão de consultoria pessoal, da gestão pessoal, sabe o quanto a gente foca e se envolve para poder ter uma gestão da rotina otimizada. Isso é imprescindível, tá, gente? Se você se sente entediado, isso pode gerar fadiga. Busca o autoconhecimento, começa um movimento, né? Para evitar insônia, sinta-se seguro. Ele fala até sobre oração, gente. Aí eu coloquei aqui como dica, ler o Salmo 23, tá? O tempo resolve tudo. Tem que ter fé que, tipo, você fez tudo que está no seu poder? Fiz. Entrega para Deus. Vá dormir e amanhã é outro dia, tá? Bom, eu vou só repassar aqui em cima, porque eu vi que entrou pessoalzinho, eu vou abrir para a gente conversar. Esse artigo, o link está compartilhado aí no bate-papo, tá? Para vocês depois lerem com calma, degustar. Quem quiser o livro, depois pode me pedir por e-mail, eu tenho ele em PDF fácil, tá? Mas como evitar preocupações e começar a viver, gente, é uma salvação. Por quê? Porque a gente sofre mais do que deveria. Eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente poder compartilhar algumas coisas e já finalizar, e já para as retas finais. Só aqui, stop share. Ok. Aqui a gente tem Ana Paula, Adriana entrou, boa noite, Adriane, boa noite, Luciana, tudo bem? E eu vi que a Bruna entrou, mas eu acho que ela saiu. Então é o seguinte, o livro,
como evitar preocupações, começar a viver a vida, o artigo que eu compartilhei aqui no chat, tá? Para quem quiser depois ler melhor, interagir melhor, né? É basicamente assim, eu peguei a essência do livro. Mas o que eu aprendi nesse resumo da ópera, tá? Que realmente a gente pode treinar a nossa mente para lidar melhor com os problemas. Porque se tem uma coisa que a gente faz na vida, gente, é resolver problema. Seja financeiro, seja problema social. Porque problema é um resultado que não foi resolvido. Então, tudo aquilo que a gente quiser alcançar ou quiser resolver vai se tornar um problema. Então, vamos tentar aprender a enxergar por outra perspectiva. Ao invés de enxergar como um problema, enxergar como um projeto. Olha, eu tenho um projeto para resolver. E aí você vai começar o que está acima do seu problema. Quando eu comecei a estudar gestão financeira, eu li uma frase no livro Quem Pensa Enriquece, que era o seguinte: esteja acima dos seus problemas. Porque muitas vezes quando a gente está com dívida, alguma coisa, a gente está abaixo. E aí a gente considera o problema como maior que a gente. E aí a gente se sente vítima. A gente fica na fuga, né? A gente fica com medo. Quando você se sobrepõe, a fala muda. É tipo aquele devo, não nego, pago quando eu puder, sabe assim? Você começa, peraí, vamos lá. Eu estou acima do problema, não o problema acima de mim. E isso é um exercício, tá? Lembrando que às vezes tem gente que está acostumada a criar problema. Então, começa a avaliar que tipo de problema realmente você tem na sua vida. Então, eu vou abrir aqui, se vocês quiserem compartilhar, fala no áudio para mim, que tipo de problema vocês estão enfrentando ou que vocês costumam ouvir muitas das pessoas reclamando. Quem quer compartilhar para mim? Tem a Ana Paula, tem a Adriana e tem a Luciana. Luciana, você que veio, eu acredito, do Simpla, né? Se quiser abrir seu áudio, que você pegou aí de informação? Compartilha com a gente. Não precisa ter vergonha, não, tá? Enfrenta a vergonha. Vergonha. Aqui é todo mundo sem vergonha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana. Sim, eu peguei o final mesmo, né? Infelizmente não pude. Entrei, mas a conexão. Entrei, depois caiu, perdi a conexão, aí eu perdi um pouco. Mas realmente, agora nesses tempos de pandemia, a gente está muito. A nossa mente está muito. A gente tem muito tempo para pensar em muita coisa, né? Infelizmente, às vezes com o ócio, né? Bom, eu não tenho estado tão ansiosa porque eu tenho aproveitado muito vendo palestras, lives, né? Lendo bastante, mas mesmo assim a gente precisa estar em movimento, como você mencionou, né? Às vezes a gente tem que tirar o corpo e colocar ele em movimento, porque a gente é movimento também, né? A gente precisa disso. Então, a nossa mente, nesses momentos, está muito abalada com tudo isso, né? Com a falta de interação com o outro. E os problemas também, bom, no meu caso, eu estou com esse problema, né? Uma tensão muito grande, realmente, eu estou muito tensa, né? Em casa, apesar de estar tentando manter a mente ocupada, né? Isso gera transtorno tanto em mim como na minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Ela fica muito também precisando de atividade, né? Então é isso, basicamente, né? Essa questão aí da pandemia que está pegando todo mundo e o problema econômico também, né? Porque eu perdi o meu trabalho, então essa questão econômica tem me afetado bastante também. Então, o que você mencionou é muito certo, né? Que a gente precisa estar buscando soluções, não ficar pensando no problema, né? Muito obrigada, gostei muito, tá? Tô gostando muito. Depois vai estar Muito obrigada. gravado, aí eu compartilho o link também, daí você consegue pegar do começo, tá bom? Ah, claro que sim, muito obrigada. Boa De noite. nada. Boa noite. Já vou abrir para a Adriana, nosso tempinho está acabando, mas só para complementar o que a Luciana falou, até porque, assim, a questão do momento, a gente tem 2 cenários, o externo e o interno. A pandemia trouxe a gente para o momento interno. Então, qual que é o indicador? É você aprender a estar com você novamente.
Então, muita gente não estava consigo, e isso é assustador, porque quem sou eu no meio de tudo isso, né? E agora, quem sou eu sem um emprego? Quem sou eu sem as pessoas, né? Porque a gente começa a ver que até pessoas podem começar a ir embora, né? E é um cenário que naturalmente a gente já está exposto, mas a gente nunca parou para pensar ou planejar. Então, o que é assustador? Qual que é essa preocupação? A gente não ter vivido, na verdade, até agora, o que poderia ter vivido. Porque se essas coisas podem ser tiradas, elas nunca pertenceram a gente. Trabalho nunca vai ser eterno, pessoas nunca serão eternas, né? Mas quem que é eterno, afinal de contas? Ninguém. Então, quando a gente aprende a viver novamente, o caos, ele vem para mostrar, na verdade, aquilo que nos falta, né? Então, todas essas aflições externas sempre estiveram dentro da gente, só estava camuflada. Então, o caos, ele é uma sombra que vem para ser revelado, né? Agora, como trabalhar isso? Então, nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito no mundo. Se eu cair, que eu vou cair, eu vou compartilhar um link pelo WhatsApp, tá? E aí, quem quiser continuar, só que não vai gravar, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, rapidinho, senão eu já pego aqui. Tudo bem, aqui o Zoom, né, gente, é pago. Então, quem quiser já pode entrar por esse link que eu passei, só copia e cola, tá? Eu vou abrir no outro pra gente, só pra gente finalizar. Ana, Adriana, Luciana, espero que a gente possa encontrar lá. Vou finalizar aqui, a gente se fala pelo outro. Beijinho!